Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, acabou de virar alvo de uma denúncia direto na Procuradoria-Geral da República. Isso mesmo, pessoal, na PGR, o órgão mais alto do Ministério Público do país. Agora, sabe qual é o motivo? Um vídeo, pessoal, um jingle de campanha que ele acabou postando nas redes com a legenda "Jingle da campanha, agora sim". Parece bobo, né? Mas não é. Esse vídeo já bombou, ele teve mais de 2,6 milhões de visualizações, 140 mil curtidas, 5,5 mil comentários, 25,8 compartilhamentos, ou seja, um vídeo desse tamanho não é brincadeira de internet, é campanha. E o problema é, ainda não é hora de fazer campanha, a eleição presidencial é só lá na frente e existe ali um período em que político nenhum pode fazer propaganda antecipada, muito menos propaganda para atacar um adversário. Galera, foi isso que o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acabou denunciando. Ele protocolou o documento numa segunda-feira, dia 3, pedindo, sabe o quê? Para a Procuradoria-Geral investigar se o Nicolas ele cometeu crime eleitoral ao usar esse vídeo para tentar atacar o presidente Lula antes da hora. E galera, o pedido não para por aí não. Correia também quer saber se teve dinheiro público envolvido, se teve gente da Câmara dos Deputados trabalhando nisso e se o vídeo ele foi impulsionado com pagamento nas redes. Agora, se alguma dessas coisas for confirmadas, o Nicolas pode responder por abuso de poder e até mesmo correr o risco de ficar inelegível. Isso quer dizer proibido de disputar a eleição. Calma, galera, que eu vou te explicar cada parte disso com muita calma, porque tem muita coisa aqui que com certeza faz diferença. Galera, vamos entender o que realmente está escrito nessa denúncia, porque o detalhe importa muito aqui. Segundo o texto que o Rogério Correia mandou para a PGR, o vídeo do Nicolas ele não é uma crítica normal ao governo, não é aquele tipo de vídeo que fala, essa política econômica está errada, ou essa decisão não foi boa para o país. Isso seria apenas uma crítica política de verdade, e isso é protegido e ninguém pode te processar por isso. O problema, galera, segundo a própria denúncia, é que o refrão do jingle chama o presidente Lula de bandido, diz que ele tá roubando a nação e diz que ele vai roubar a família de quem assistiu o vídeo. Agora, galera, percebe a diferença? Uma coisa é discutir política, outra coisa é chamar alguém de ladrão sem provar nada. Na visão de Correia, isso não é debate, isso é um ataque pessoal e o texto da denúncia é bem direto sobre isso. Ele está dizendo que a postagem não critica nenhuma decisão do governo, ela está afirmando como se fosse fato que o presidente está cometendo um crime, e isso sem nenhuma prova junta, acaba ultrapassando, é claro, o limite da crítica e tá virando, com certeza, pessoal, um ataque à honra da pessoa. Esse é o ponto central de tudo, não é sobre gostar ou não gostar do Nicolas, não é sobre ser petista ou bolsonarista, é sobre uma regra que existe para qualquer político, de qualquer partido. Você pode criticar a gestão, pode criticar a decisão, mas não pode inventar crimes para destruir a imagem do adversário antes da eleição. E tem outro ponto muito importante, pessoal. O vídeo saiu antes até mesmo de começar oficialmente o período de propaganda eleitoral, ou seja, para Correia, além de ser um ataque pessoal, ainda foi feito na hora errada. Duas irregularidades juntas. Só que calma, galera, porque agora vem a parte que acaba explicando por que isso importa de verdade para o jogo político atual. Agora deixa eu te explicar uma coisa que muita gente está confundindo. O que é na prática propaganda eleitoral antecipada negativa? Gente, esse nome ele é grande, mas o conceito ele é muito simples. Existe uma data certa em que os políticos eles podem fazer ali, eles podem começar a fazer a campanha de verdade, pedindo voto, se promovendo, atacando o adversário. Antes dessa data é proibido, ou seja, só que tem um jeito esperto de burlar essa regra. Ao invés de pedir voto para você mesmo, o político ele acaba atacando o adversário. Ele não fala vote em mim, ele fala assim, não vote naquele outro, olha que ele é ruim. E isso
também conta como propaganda antecipada, só que na versão negativa. E é claro que o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem está decidindo as regras do jogo eleitoral aqui no Brasil, já deixou muito bem claro em decisões recentes quando isso acontece. Agora, segundo essas decisões, isso acaba virando crime quando tem uma ofensa grave à honra do pré-candidato, quando espalham fatos que sabem que é mentira, ou seja, quando dá para entender, olhando tudo junto, que o objetivo era fazer o eleitor simplesmente não votar em alguém. E é exatamente isso que a denúncia de Correia está usando como base. Ele está argumentando que o vídeo do Nicolas ele acaba se encaixando nesse terceiro caso. Mesmo sem falar literalmente não vote no Lula, o conjunto do vídeo com a música e a repetição no refrão, a associação direta com o crime, tem com certeza esse efeito na prática. E aqui acaba entrando, pessoal, um detalhe que muita gente está esquecendo. No direito eleitoral, não importa só o que a pessoa disse, importa o efeito que aquilo acaba causando. Se o resultado prático é convencer milhões de pessoas a rejeitar um candidato antes até mesmo da campanha começar oficialmente, isso acaba contando como propaganda irregular, mesmo que ninguém tenha falado a palavra voto. Só que a denúncia ela não para na questão do conteúdo do vídeo, ela pede para investigar mais 3 coisas que com certeza podem pesar muito mais na balança, e é sobre isso que eu quero te contar agora. Agora, galera, presta atenção nessa parte, porque ela é a mais delicada de tudo. O Rogério Correia, ele não pediu só para investigar se o conteúdo do vídeo ele foi um ataque indevido. Ele acabou pedindo 3 coisas a mais e cada uma delas, se for confirmada, acaba mudando completamente o tamanho do problema para o Nicolas. Primeiro pedido, descobrir se teve impulsionamento pago. Isso quer dizer pagar para a rede social e entregar aquele vídeo para mais gente do que entregaria naturalmente. Se isso aconteceu antes do período oficial de propaganda, é outra irregularidade em cima da primeira. Segundo pedido, verificar se assessores do gabinete de Nicolas ajudaram a produzir ou até mesmo divulgar o material. Assessor de deputado é pago com dinheiro público para fazer trabalho de deputado, não para fazer campanha eleitoral. Se ficar provado que teve gente do gabinete trabalhando nisso durante o expediente, isso já é outro problema separado do vídeo em si. Agora, terceiro pedido, checar se foi usada a estrutura da própria Câmara dos Deputados, servidor da casa, contrato da casa, equipamento da casa, verba da casa. Se qualquer coisa disso foi usada para fazer campanha, é usar dinheiro público para beneficiar um candidato. E isso tem nome na lei: uso indevido da máquina pública. Por que isso é tão importante? Galera, porque sozinho o vídeo pode ser discutido como liberdade de expressão versus ataque à honra. Isso é uma briga jurídica mais difícil de definir. Mas se ficar comprovado que teve dinheiro público ou até mesmo estrutura pública envolvida, o caso acaba mudando de categoria, vira abuso de poder político, que é considerado, é claro, mais grave. E abuso de poder político, quando comprovado pela Justiça Eleitoral, pode levar a uma das piores punições que existe para um político, que é a inelegibilidade, ou seja, ficar proibido de se candidatar por um bom tempo. E é por isso que essa denúncia, galera, não é somente mais uma briga de internet entre o PT e o PL. Ela acaba pedindo uma investigação que pode ter consequência jurídica real, galera, não somente política. Mas calma, porque até aqui é só pedido, tá? Agora vem a pergunta que todo mundo tá se fazendo. E agora, o que vai acontecer? Vamos ser justos com os dois lados aqui, galera, porque com certeza, pessoal, isso é muito importante. Até agora, o que existe é uma denúncia, um pedido de investigação, e isso não é uma condenação, não é uma decisão da justiça e não é nada definitivo. A Procuradoria-Geral da República, ela precisa analisar, ver se abre ali uma investigação de verdade, coletar provas, ouvir as partes. Correia, ele também pediu no mesmo documento para a justiça preservar, sabe o quê? Imediatamente as provas digitais. Isso é padrão em qualquer investigação assim, porque o conteúdo de rede social pode ser apagado ou pode ser editado com facilidade. Preservar a prova logo no início acaba evitando que ela suma antes de ser analisada. O Nicolas, até o momento dessa denúncia, ainda não tinha se manifestado publicamente sobre esse processo. Então, por enquanto, só temos um lado da história, que é o lado da denúncia. O outro lado, a defesa dele ainda vai vir. E aqui vale um lembrete para qualquer pessoa que acaba acompanhando política. Denúncia não é condenação. Muita gente já foi denunciada e depois foi inocentado. Agora,
muita gente também já foi denunciada e depois condenada. O processo é isso, galera. Apurar antes de julgar. Agora, o que dá para afirmar com certeza é o seguinte, pessoal. Esse caso mexe com um tema que vai ficar cada vez mais quente conforme as eleições agora se aproximam, que é o limite entre criticar um governo e atacar pessoalmente um candidato antes da hora. Isso não é exclusividade da direita e nem de esquerda. Os dois lados já usaram e provavelmente vão continuar usando vídeos, jingles e até memes para tentar moldar a opinião do eleitor antes mesmo da campanha começar de verdade. A diferença é que dessa vez alguém decidiu levar isso para dentro da justiça. Agora, galera, resumindo tudo para você, um vídeo de 2,6 milhões de visualizações virou motivo de denúncia na PGR. O deputado que fez o vídeo pode ter que se explicar se usou estrutura pública, se pagou impulsionamento e se o conteúdo passou do limite da crítica política. Se tudo isso for confirmado, a consequência não é somente uma multa, não. Pode chegar até mesmo em inelegibilidade. E o mais importante, hein? Esse caso é somente o começo. A gente ainda vai ver muita coisa acontecer até essas eleições, porque esse tipo de disputa nas redes, com certeza, só tende a aumentar. Agora, galera, se você quer que eu conte pra vocês o que acontece na resposta do Nicolas, ou o que a PGR decidir sobre abrir ou não a investigação, deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu com certeza vou continuar acompanhando esse caso bem de perto. Já se inscreva no canal, ative as notificações. Galera, se você ainda não curtiu, não deixou o like, deixa aquele likezão. Quando você deixa nos comentários a sua opinião, eu consigo, com certeza, pessoal, responder a maioria dos comentários. Eu interajo com vocês aí nos comentários. Qualquer dúvida, pode deixar aí. E é extremamente importante você interagir conosco, porque nós estamos juntos, pessoal. Nós estamos juntos nesse canal, acompanhando cada detalhe, cada passo até as eleições. Então não se esqueça, ajude a esse canal a continuar crescendo cada vez mais. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, pessoal, você ajuda, você apoia o nosso canal a continuar postando vídeo, a continuar mostrando, galera, de perto o que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!